Muito bem, Rafa. Como a gente... minha cama que se querer. Ó, eu vou combinar com você assim. Eu vou pedir pra você abaixar o seu áudio, tá? Pra mim explicar a apostila dos outros, tá bom? Dos maiores. Não é a apostila de vocês ainda. Bom dia, Vi. Bom dia. Tudo bem? Sim, Vi, você tá com a apostila? tô. O asno e a carga de sal, né? Sim, Tá, muito bem. Ô, Vi, eu vou explicar a apostila dos maiores, como a gente sempre faz, tá bom? E depois eu vou entrar na história com vocês, tá? tá. Então tá. Muito bem. Para vocês que têm aí a apostila dos 13 aos 17 anos, né? Eu deixei a história do asno e a carga de sal, que vai ser a história que eu vou contar depois. E eu já vou explicar a atividade para vocês. Então, assim, eu deixei lá umas questões. É muito importante que você leia o texto também. Além da história que eu vou estar contando aqui para vocês lerem o texto para vocês poderem responder as questões, tá bom? Então lá tá assim. E são questões bem fáceis, vocês não precisam escrever muito dessa vez, é só assinalar com um X a resposta correta. Ó, deixei babinha aí para vocês, hein? Ó, responda as questões abaixo. Na expressão retirada do texto, pensou que se caísse de novo ficaria mais leve e caiu de propósito nas águas. A expressão em negrito pode significar também. Aí vai ter lá A, casualmente, B, intencionalmente, C, coincidentemente ou D, propositalmente, né? Proporcionalmente, desculpa. E aí você assinala lá a resposta que você acha que é correta. Aí a questão 2, eu deixei assim: as ações do asno dão ideia de. Quais são as ações do asno? O que ele fez que deu ideia de certeza, franqueza, estranheza ou esperteza? As atitudes do asno mostram que ele quis dar um de quê? Quis dar um de uma pessoa correta? Ou B, uma pessoa franca? D, uma pessoa estranha? Ou D, uma pessoa esperta? Aí você responde lá com um X também. Aí, questão 3. A 3 está assim. Este texto é um A, receita. B, um conto. C, uma fábula. D, um poema. Aí você responde aí com X também. 4. A 4 é dissertativa. Questões dissertativas são aquelas questões que você precisa escrever a resposta. Então a 4 tá assim: por que o asno morreu afogado? E você vai lá no texto procurar por que o asno morreu afogado e responder segundo o texto, tá bom? Não é segundo a sua opinião, é segundo o texto. Então tem que ler e responder conforme o texto. E a 5, que tá quem é o autor? Muito fácil, tá? Babinha essas questões aí, hein? Ah, e eu também quero deixar aqui para vocês que eu tô corrigindo a apostila de vocês, tá? É o que, Rafa? É o Lázaro. O nome dele é Lázaro. Asno. É um asno, ele é uma espécie de burro. Ah, tá. Tá? Então, eu tô corrigindo a Peraí, tá. apostila de vocês, tá bom? Prestem bastante atenção na escrita. Quando vocês colocarem o nome na apostila, coloquem o nome completo de vocês, tá? Deixem lá o nome completo. É importante que vocês coloquem o nome completo de vocês, tá bom? Então, essa é a apostila do pessoal de 12 a 17 anos aí. Agora eu vou entrar na apostila das crianças de 6 a 11 anos, tá? Porque agora é até os 11 anos. De 6 a 11 anos. Então, provavelmente você tá com a apostila que tá contando a história e depois vai pedir para você fazer a atividade. Então, tá. Vamos lá. Vocês perceberam aí que essa apostila não tem aquela capa mais, né? Então eu não coloquei aquela capa mais e eu coloquei para vocês colocarem o nome e a turma logo acima da história, tá bom? Aí já pode colocar na mesma página da história. Muito bem. Ó,
O asno e a carga de sal. Quem sabe o que é um asno? É uma espécie de burro, né? Como eu acabei de falar aqui pra vocês. E o que que eles fazem lá? Sim. Isso. E eles são usados como animais de carga, apesar de não ser correto. Isso não pode fazer mais, tá bom? Isso é contra as leis, isso entra como maus tratos de animais. Não pode usar os animais como ferramenta para carregar peso, para fazer trabalho pesado. Então, isso é errado, é só uma história, tá bom? O Tá bom. asno e a carga Você de... sabia que Ah, você sabia que quando sabia que um acidente com um animal é mais grave que um adulto, que uma pessoa, que um ser humano? sim, verdade, porque... Porque, tipo, se uma pessoa maltrata o animal e não tem como explicar, eles mentem e também não pode mentir, tem que contra a lei isso daí. Porque o cachorro sente mais dor que o ser humano e vai ver que e o ser humano não tem juízo. Sim, O cachorro não verdade. tem juízo. O animal não tem como se O defender, né, cachorro Rafa? O ser humano tem, é verdade, tá certo isso mesmo. E quando vê maltratando dos animais, tem que defender, tem que entrar em defesa, avisar um adulto, né, pra tipo, denunciar, porque quando não pode. uma onça vai pra cima de uma pessoa, a onça ela não é do mal, é porque ela tá com fome. É extinto, Isso é porque ela tá exatamente. com fome. Então, Isso é porque ela tá com fome, ela não é do mal. isso. E aí na história, o Tem asno medo das é quase pessoas. isso, né? O asno, ele carrega uma carga de sal. Então, ele coloca uma carga de sal muito pesada nas costas dele. E aí, o asno, ele tá caminhando com uma carga pesada de sal nos seus lombos, que são as suas costas. E ele tá muito cansado daquele serviço. Quando ele depara-se com um rio. E aí o asno olha para aquele rio e ele pensa: "Poxa, eu preciso atravessar aquele rio. E eu não posso cair porque eu tô com o sal do meu servo nas costas. Então eu tenho que tomar cuidado." E lá vai o asno atravessando aquele rio. Ele vai lentamente, passo por passo. E o que que acontece? Ele entra no rio e, sem querer, com o peso que ele estava nas costas, por ser muito pesado, ele desequilibra e ploft, cai dentro do rio com a carga de sal todinha. E o que que acontece? O sal, quando ele tem contato com a água, ele se desfaz, ele some na água. E aí o sal é levado pela água e Ele derrete. absorve. Isso, não, ele não absorve, ele derrete. A água Que é o, derrete o sal. Isso. Absorver é outra coisa. Ele derrete na água, né? é, Dissolve, ele porque ele dissolve. é tipo um grãozinho. Ele é um Isso. grãozinho. Isso. E aí ele dissolve na água, aliviando o peso das costas do burro, do asno. E o que que acontece? O asno percebe aquilo e ele fala: "Nossa, eu fiquei mais leve, muito melhor entrar na água com todo aquele sal, o sal vai embora e eu fico mais leve, não carrego mais nenhum peso." E o asno todo esperto e contente, né, acreditando na sua total esperteza, sai todo feliz do lago, sai todo feliz de dentro da água, porque não tem mais peso nas costas, tá feliz, tá fazendo o trabalho dele sem carregar peso nenhum. E aí, quando ele chega lá sem a carga, o dono dele percebe que ele caiu dentro do rio e ele não teve culpa daquilo. Então ele vai e dá outro tipo de carga pro burro. O que que ele faz? No outro dia, o dono dele enche as costas dele com outro tipo de carga, que era carga de esponja. Olha só. E aí, toda aquela E isso carga nas serve costas para do todos burro. nós, tipo, se nós tiver um animal e tal. Isso. E o burro tava com aquela carga, porém as esponjas são mais leves. Então ele tava carregando aquelas esponjas. Mas o burro, ele não queria mais trabalhar. Ele não queria mais saber de carregar esponjas. E o que que ele fez? Teve que atravessar o rio de novo. E o asno, muito do esperto, pegou e falou assim: "Bom, se da outra vez deu certo com o sal, dessa vez vai dar certo com essa carga aqui também. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou tombar dentro desse rio." E aí, lá vai o asno
todo na esperteza, tombar dentro do rio com as esponjas. Só que o que, que as esponjas fazem? Quem já pegou uma esponjinha de lavar louça sabe que quando a gente aperta, ela desce toda a água, porque ela segura a água. Desce todo o sabão. Isso, a Tipo, se ela esponja tivesse sim absorve a água. A esponja absorveu toda a água do rio, fazendo com que o burro ficasse com a carga 3 vezes mais pesada. Olha só, o burro foi agir de esperteza e acabou se dando mal. Ele caiu dentro do rio com toda aquela carga e as esponjas ficaram muito pesadas dentro das suas costas. E a correnteza começou a puxar o rio, porque ele tava, o asno, porque ele estava com muito peso. E aí foi puxando ele e ele não conseguiu sair de dentro do rio. E ele desesperado, batendo as patas para tentar sair, não conseguia, porque a carga estava totalmente pesada nas suas costas, carregada de água. E então, nessa esperteza, né? Porque isso não foi esperteza, ele foi agir de uma forma errada. O asno acaba lá se afogando e morrendo dentro do rio. Olha que tristeza. Moral da história: é preciso tomar cuidado para que a gente não seja vítima das nossas espertezas, né? Das nossas artimanhas. Muitas vezes a nossa esperteza pode ser a nossa ruína, pode nos levar ao fim, pode nos levar a algo que nem imaginamos, né? Então a gente tem que agir com a verdade, agir de boa fé, né? Agir bem intencionado, porque o burro estava com a carga leve, podia ter atravessado o rio, levado a carga para o dono dele, mas não, o que ele fez? Ele entrou no rio achando que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o sal, só que dessa vez o burro se deu mal, porque a carga não era igual ao sal, o material era totalmente diferente, né? Carregou de água, fez peso nas costas dele e ele não conseguiu sair de dentro do lago. E esse foi o fim do asno. Olha aí, o asno e a carga de sal. A carga de sal foi por acidente, né? Quando o acidente acontece, a gente não tem culpa, né? Quando infelizmente aconteceu. Mas quando é para agir de má fé, possa ser que não se saia tão bem na situação, né? Olha aí que tristeza. O que aconteceu com esse asno aí? Que poderia ter agido com a verdade, né? E essa foi a nossa história de hoje. Isso daqui é uma fábula. Toda vez que você vê uma história que tenha moral, ela é uma fábula, tá bom? Toda vez que você vê lá a moral da história, significa que aquilo é uma fábula. Fábulas são contos que envolvem animais, que nas histórias os animais falam, eles criam vida, né? Os animais, as árvores, as plantas, tudo que a gente vê que não fala, que não tem vida, nas fábulas eles ganham vidas. Entendeu? E essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido que é melhor a gente agir com a verdade e nem sempre ser esperto nos leva ao melhor caminho. Lembrem-se disso, tá? Bom, agora eu vou explicar a atividade para vocês, que é muito facinho. E é assim, com certeza o asno vivia no campo, né? Porque ele fazia todo esse trajeto aí de atravessar rio e tudo mais, então com certeza era no campo. Não é aqui na cidade que nem a gente vive. E você sabe a diferença entre campo e cidade? Você sabe, Vi? Rafa? Estão me ouvindo? Professora, tem uma pessoa que ela tenta imitar outra, tem uma pessoa que ela tenta, mas ela tem que ser ela mesma. Tem pessoa que Isso. tenta imitar outra. Você conseguiu ouvir tudo que eu falei, Rafa? Sim. Ah, tá. Porque apareceu aqui pra mim que minha internet tava com problemas. Ô, Rafa, e como eu tava falando, com certeza o asno vive no campo, não é mesmo? Então, você sabe a diferença Sim. entre o campo e a cidade? Quais são as características do campo? Porque o campo, o chão é todo verde e também o campo, ele tem o campo, tipo, um campo de futebol. Ele tem um negócio assim, ó, um negócio de fazer o gol
tem um Sim, monte de cadeira pra sentar em cima. isso. Mas não é desse campo que eu tô falando. Eu tô falando assim, Rafa. O campo e a cidade. O campo quer dizer que quem mora no campo mora perto das árvores, perto dos rios, né? Perto de lugares averdejados, né? Que tem mais mato do que a cidade. A cidade tem o quê? Prédios, casas, tem a BR que a gente tem muito contato, tem mais poluição do que Avenida. o campo. Isso, avenida. É esse tipo de campo que eu tô falando, entendeu? Ah, tá. Isso. E aí, na atividade de vocês, tá pedindo pra vocês fazerem um desenho. Olha só que simplesinho. Peguei leve com vocês essa semana, hein? Deixei bem babinho aí pra vocês essa semana. Pra vocês fazerem um desenho do burro no campo e para vocês fazerem um desenho do asno na cidade. Então, a apostila de vocês está pedindo isso, tá bom? Para vocês fazerem aí essa diferença entre os desenhos com as características. Não esqueçam, tá? Não é só fazer um desenho lá de qualquer coisa, não. Peguem as características da cidade. O que tem na cidade? Qual é a diferença da cidade para o campo? Peguem as características do campo, tá bom? Não se esqueçam. Essa é a atividade de vocês aí da apostila de 6 a 11 anos, tá bom? E outra coisa, avisos agora. Quinta-feira, venham retirar a apostila de vocês, pegar o livro para vocês fazerem a leitura, tá bom? E pegar o lanche de vocês, tá? Não se esqueçam, tá bom? É muito importante vocês virem pegar a apostila para que vocês possam acompanhar aí direitinho e entrar nas lives também, tá? Façam um esforcinho, tentem entrar nas lives. A gente sabe que é difícil, que nem todo mundo tem celular, internet ou computador para estar acessando, mas façam um esforço para vocês estarem participando da live aqui com a gente, tá bom? Que vocês vão gostar muito. E também tirar as dúvidas. Mas alguma dúvida, Rafa, Vitória? Ainda não. Ah, tá bom. Então tá bom. Então, tudo certo? Vocês lembram disso? De vir pegar a apostila e tudo mais? Não se esqueçam, tá? Tá bom. Tá bom, então. Qualquer dúvida vocês também podem mandar lá no grupo, tá? Que eu tô aqui hoje respondendo vocês, tá bom? Um super beijo. Um muito obrigada. Ah, mas não me abandonem, peraí que falta a nossa foto. Abram a câmera pra gente tirar uma foto. Pra gente Tá, ficar professora. bem Eu já peguei meu lanche, eu tenho que pegar de novo. Que eu peguei do mês passado. Ah, tá bom. Tem que pegar de novo? Eu acho que toda vez que você vem pega um, não é? Então sim. Tá. Eu vou ver direitinho e eu aviso vocês no grupo, tá bom? Tá bom. Tá bom, abre a câmera, Rafa, pra gente tirar nossa selfie de final de live. Tá. Tá. Vou colocar meu óculos. Peraí, tá, Vi? Só esperar Tchau. o Rafa abrir a câmera. Não, abre a câmera, Rafa! Tá. Abriu pra gente tirar foto? Pronto. Aí, Pronto. agora eu tô te vendo. Vamos lá. Foi. Gente, muito obrigada, tá bom? Um beijo. Até a próxima De nada, semana. tá bom? Beijos, tchau, obrigada. Tchau.